Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, Eustáquio. Vou inverter a ordem hoje. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Cris Rodrigues. Bom dia, Cris Serra. Bom dia. Bom dia. Ô, Eustáquio, você tem aí, vamos falar aí com o nosso público aí, você tem um assunto bem relevante aí que durante a semana você... Opa, passando gente atrás. Olha lá, passou de novo. Nós estamos dando uma de Fábio Porchat, hein? Você tem um assunto aí relevante aí. Vamos começar pelo seu assunto aí, ô Eustáquio. Não, é que esse fim de semana, pessoal, é o que a gente chama de dia da sobrecarga da Terra. Né? Que é o seguinte, durante todo o ano a gente foi consumindo os recursos naturais, a gente foi despejando, né, a poluição, os resíduos, etc., e aí chega um determinado dia, que a gente chama de dia de sobrecarga da Terra, que é quando a humanidade já gastou todo o recurso do ano. E a partir desse dia, a gente passa a entrar no cheque especial, a gente fica em déficit. Então, a partir de 23, né, que é exatamente esse domingo, a humanidade está em déficit até o final do ano, vivendo da herança do passado, né? Então, para explicar melhor, esse slide que está na tela, ele mostra a pegada ecológica e a biocapacidade, que é esse gráfico da esquerda, o que mostra o seguinte, essa linha vermelha é a pegada ecológica. O que é a pegada ecológica? É tudo que a humanidade faz, né, todas as atividades que são desenvolvidas para alimentação, para moradia, para transporte, para produção de bens, etc., ele está usando recursos naturais e está devolvendo poluição, resíduos sólidos, etc., né? Então, você junta tudo isso numa medida que chama pegada ecológica, que é medida em hectares globais, né? A quantidade de terra que existe e disponibilidade de recursos da natureza, ela é resumida nessa metodologia. E a linha verde é a biocapacidade. É tudo que a natureza tem para oferecer em termos renováveis para todos os seres vivos, né, que existem no mundo. Então, até o início dos anos 70, essa parte verde aqui mostra que a humanidade a pegada ecológica era menor do que a biocapacidade. Ou seja, não existia déficit. A Terra conseguia sustentar toda a atividade econômica, né? Só para lembrar que nessa época a população ela estava em torno de 3,5 bilhões de habitantes e o PIB mundial era 20 vezes menor, 30 vezes menor do que é hoje, né? Com o crescimento da população, com o crescimento do PIB, né, com o crescimento de todas as atividades, a pegada ecológica ultrapassou a biocapacidade, que foi exatamente no início dos anos 70, e a cada ano ela aumenta, tá? Então, o último dado disponível é de 2016. Né? A gente tinha 20 bilhões de hectares globais de pegada ecológica e 12 bilhões de hectares globais de biocapacidade. Então, a gente tinha um déficit de cerca de 8 bilhões de hectares globais, que isso dá 70%. Ou seja, é como se a gente estivesse gastando 1,7 planetas. Tá? E a gente só tem um planeta, não existe planeta B. As pessoas perguntam assim, mas como que a gente pode consumir 1,7 planetas? É fácil. A gente está consumindo recursos que não são renováveis. Por exemplo, o petróleo. O petróleo é um recurso que está no fundo da terra, no fundo do mar, etc., que é não renovável. Então, a gente consome mais de um planeta porque a gente está pegando essa herança. É como eu costumo dizer o seguinte, uma pessoa ganha 10 mil reais e gasta 20 mil reais por mês. É possível essa pessoa continuar vivendo, gastando 20 mil reais e ganhando 10 mil? É possível,
desde que ele tem uma herança, né? A família deixou uma grande herança, enquanto ele está queimando essa herança, né? Ele consegue viver. É o famoso Jorginho Guile, né? O Jorginho Guile, ele ganhou uma grande herança e ele falou que ia torrar essa herança até os 80 anos, né? E torrou até os 80 anos. Aí ele viveu mais de 80 anos. Aí o que ele teve de ter? Ele teve de ter ajuda. Aí o pessoal do Copacabana Palace, que foi da família Guile, né? Deu um quarto para ele lá, para ele passar o resto da velhice no Copacabana Palace. Quer dizer, não foi uma velhice tão ruim, né? Mas ele torrou toda a herança ao longo dos 80 anos da vida dele. E a gente, a humanidade, está fazendo a mesma coisa com a Terra, né? E aí, assim, qual que é a alternativa? Ou seja, é uma coisa simples, né? A gente tem que baixar essa pegada ecológica. Então, esse gráfico de baixo é só para mostrar que o dia da sobrecarga da Terra, ele acontece cada vez mais cedo, né? Ele já foi em dezembro, novembro, outubro, setembro, agora dia 22 esse ano, dia 22 de agosto. Aí pode passar, Alberto. A gente precisa de reduzir essa pegada ecológica, né, e caber dentro da biocapacidade da Terra. A gente não pode sobrecarregar a Terra, né, que a gente fala de capacidade de carga da Terra. É como se fosse um caminhão, né? Se a gente põe carga demais dentro de um caminhão, o eixo do caminhão rebenta, ou então a estrada rebenta. Então, um caminhão tem uma capacidade de carga. A Terra também tem uma capacidade de carga. Então, a ideia é o seguinte, viver dentro dessa capacidade de carga, dentro dessa biocapacidade do planeta. Então, esse livro aqui da Kate Raworth, Economia Donuts, em português a gente fala economia da rosquinha, né? Do pão doce, aqui seria praticamente essa rosquinha aí, verde, ela fala é o lugar seguro e justo para a humanidade. É uma ideia genial, que é o seguinte, a parte de dentro da rosquinha, né, do donut, são os direitos humanos, são as necessidades básicas que a gente tem que atender da população. Todo mundo tem direito à saúde, alimento, água, renda, educação, participação política, emprego, energia, etc. Então, essas condições básicas de direitos humanos, eles são atendidos aqui nessa parte central da rosquinha. Tá? E da parte de fora da rosquinha, são as fronteiras planetárias. Quer dizer, a gente não pode romper com as fronteiras planetárias. Tá? Isso é todo uma metodologia que tem lá do pessoal de Estocolmo, que é muito interessante, né? Que mostra que a humanidade está rompendo, são 9 fronteiras planetárias, e a humanidade está rompendo essas fronteiras. Né? Então, o que essa economia Donut fala é o seguinte, que a gente nem pode deixar de atender às necessidades básicas da população, que é o meio da rosquinha, e nem ultrapassar a rosquinha com as fronteiras planetárias. Então, pode passar, Alberto. Esse gráfico aqui é uma mensuração sobre a situação do Brasil. Né? Então, vocês vejam o seguinte, do lado de dentro da rosquinha, só para dizer o seguinte, isso aqui é um estudo feito em 2018 com dados até 2016. Tá? Então, essas necessidades básicas são necessidades bem básicas mesmo. Né? Não é alto nível de vida, não. Então, você vê que o Brasil ele atende a maior parte das necessidades básicas, mas ele deixa algumas fundamentais de fora, que é a questão da saúde, do saneamento básico, da qualidade da democracia, tá? E da questão da equidade social. Então, o Brasil está em déficit, segundo essa metodologia aqui, com dados de 2016, nessas 4 áreas. Né? Depois da recessão, provavelmente a pobreza também vai voltar a aparecer aqui. E nas fronteiras planetárias, a gente já ultrapassou todas as fronteiras planetárias, menos a água potável, a água doce, que o Brasil é um dos países que tem maior quantidade de água doce, então a gente tem superávit só nessa área de água doce. Em todas as outras pontos da fronteira planetária, o Brasil já ultrapassou. Então o desafio é o quê?
é que a sociedade brasileira caiba dentro dessa rosquinha. Tá? Então, falando assim, esse dia, só para terminar, esse dia da sobrecarga, que foi dia 22 de agosto, ela é muito importante para a gente poder saber o seguinte: a partir desse domingo, dia 23, a humanidade, está em déficit com a natureza. Né? José Eustáquio Alves, essa pessoa aí não me consultou os dados, todas as bases de dados sobre o Brasil para dizer que o Brasil está em déficit lá com várias coisas. Se eu tivesse mostrado as séries temporais que eu tenho, dados reais, né? Não foi invencionista da minha cabeça, várias daquela coisa ali central dela não estariam sem atendimento, Eustáquio. Não, são só 4 que estão em déficit. Saneamento básico, você vai concordar que o Brasil tem um déficit. Sim e não, e vou dizer por quê. Né? As pessoas, sim, né, no número lá do IBGE, porém o seguinte, onde é que não tem o saneamento, rede geral de esgoto? Nas áreas rurais, né, a grande parte. O que a área rural usa em termos de saneamento? Tá, a grande parte, eu não estou dizendo que não tem a vala negra em periferia brasileira, tem, mas não é a grande parte. O que as pessoas usam nas áreas rurais do Brasil? Fossa séptica. Então, você não pode dizer, né, o dado de rede geral de saneamento não tem. Isso aqui não é rico como os Estados Unidos. Os Estados Unidos, uma vez falando com um americano, falei, pô, e aqueles subúrbios americanos? É fossa séptica? Ele falou, não, Alberto, você esquece que os Estados Unidos é um país rico. Aquilo tudo é rede geral de saneamento. Porra, é inacreditável. É inacreditável. Em todo o interior do Brasil, inclusive condomínio de luxo, utiliza fossa séptica no Brasil. Só que isso não entra nas nossas estatísticas. Não, veja só. Eu trabalhei muito tempo no IBGE, só para esclarecer. Eu trabalhei muito tempo. Vai começar o fight, calma. Vamos ver o UFC. Eu trabalhei. Fala, Grace. É só para que eu acho que emenda com o que o Alberto está falando. A gente está falando de países com realidades muito diferentes. O Japão é fossa séptica direto. O Japão tem fossa direto. O saneamento do Japão não é rede geral. Ei, eu que estou falando. Peraí, você já falou. O Alberto falou do exemplo dos Estados Unidos, completamente diferente daqui. Então, era isso que eu queria entender. Você explicou aí a metodologia e tudo mais. O que eu quero entender esse dia da sobrecarga é uma média mundial, certo? Porque cada país deve ter o seu dia da sobrecarga. Então, a minha pergunta o dia da sobrecarga do Brasil, ele seria antes de agosto, dessa data, 22 de agosto, ou depois? É possível? Dos Estados Unidos, você está falando? O Brasil. A sobrecarga do Brasil? Eu tenho de consultar, Cris, eu tenho que consultar o site, porque assim, que eu não lembro de cabeça. Mas, obviamente, a dos Estados Unidos é muito mais cedo. Os Estados Unidos ele usa muito mais planetas, apesar de ter mais saneamento, ele tem maior emissão de gases de efeito de estufa, maior uso de material, etc, etc. Tá? Agora, só para responder o Alberto, é o seguinte: quando a gente fala rede geral de água, rede adequada de saneamento, inclui fossa séptica. Tá? Inclui fossa séptica. Então, quando o Brasil se fala 50% da população não tem rede geral e fossa séptica. Tá? Só para sair um dado, é o seguinte: depois das Olimpíadas, veja só, já foi feito milhões de projetos para despoluir a Baía da Guanabara. A Olimpíada e a Copa do Mundo foi feita prometendo limpar a Baía da Guanabara. E saiu um dado agora, essa semana, dizendo que a poluição da Baía da Guanabara é maior hoje em dia do que antes da Olimpíada e da Copa do Mundo. Então, Roberto, por mais que a gente tenha melhorado, a situação do Brasil em relação a saneamento básico é dramática. E isso não dá para negar. Não, veja só. A gente não tem uma pegada ecológica, a gente tem uma patada ecológica, é isso que você está falando. Essa é boa. Olha aqui, você utilizou esse negócio de mostrar slide. Eu rapidamente abri meus dados, que podem... Ficou com inveja. Inveja. Olha aqui, ó, condições de moradia, tá aí, ó. O UFC dos dados. O UFC dos dados. Condições de moradia, olha aí, ó. Isso aí até 2011, já melhorou mais, né? Aqui, ó, saneamento é o pior, né? Tá aqui, ó, saneamento 50%, mas essa aqui, ó, é rede geral de esgoto.
não entra fossa séptica, o Eustáquio. Não é mais adequado, não é o esgoto adequado, é rede geral de esgoto, entendeu? Iluminação elétrica, 100%. Rede geral de água, né? 80% onde não tem. É no interior, né? Lixo coletado diretamente. Não tem área rural, lixo coletado diretamente. O problema é a área rural. O Brasil ainda tem muita gente vivendo em área rural. Isso nunca vai ser atendido. O custo disso é muito alto. Olha, o Alberto tende a puxar para os dados mais positivos. Eu vou mencionar só algumas coisas. Por exemplo, até nesse item que você falou que o Brasil está bem, que é a disponibilidade de água, né? Energia elétrica é 100%. Claro, se a gente considera os rios que a gente tem, etc. Mas, por exemplo, quantos desses rios, na Amazônia, inclusive, não estão poluídos? Tem um levantamento recente da Polícia Federal, uma perícia da Polícia Federal, mostrando como a bacia do rio Tapajós, que é super importante na Amazônia, como ela está contaminada já por mercúrio e outras substâncias usadas no garimpo. Então, até essa disponibilidade de água doce, será que a gente tem mesmo toda ela? Fico me perguntando. Porque essa perícia, inclusive, foi noticiada, não teve muito destaque. Os garimpos se instalam na beira dos igarapés ou dos afluentes menores. Esses restos do garimpo caem nesses afluentes e chegam ao rio Tapajós. Eles já encontraram, nessa perícia, eles encontraram essas substâncias, enfim, fragmentos, já em Alter do Chão, que é aquela praia espetacular perto de Santarém, que já é no próprio rio Tapajós, entendeu? Então, eu não sei se a coisa não está até pior. Porque essa água potável toda é do meu país, Minas Gerais, né? A água potável toda vem do meu país, Minas Gerais. Logo a gente vai vender para o resto do Brasil. Você fala em Minas Gerais. Olha o Rio Doce, o que aconteceu com o Rio Doce. Pois é, né? Cris, o que você... O pessoal aqui, você comentou com a gente antes da gente começar que você assistiu tudo, né, dos discursos, da convenção. Pô, é importante. Eu acho que deve ser a pessoa no Brasil que mais sabe do que está acontecendo no Partido Democrata. Não, é verdade, é verdade. Então, essa semana teve a convenção do Partido Democrata. Normalmente ela acontece em 2 dias. Esse ano seria em Milwaukee, que é a capital de Wisconsin. Normalmente são 2 dias, 3 horas em média por dia de convenção. E durante essa convenção, basicamente, acontecem 3 coisas importantes, né? A primeira, você tem a apresentação dos políticos eleitos do Partido Democrata, principalmente os grandes nomes, em que eles vão falar e vão apresentar o seu apoio à candidatura, né, à nomeação do candidato que foi escolhido nas primárias. Você tem também um momento que eles chamam que é para celebrar os Rising Stars, que são as estrelas ascendentes do partido, que são aqueles políticos que ganharam o seu primeiro cargo eleito nas últimas eleições, ou que estão exercendo funções importantes dentro do partido. Então, o Obama começou, a primeira participação do Obama numa convenção democrata foi em 2004, quando ele era senador por Illinois, e que foi um discurso bastante celebrado, que é aquele discurso em que ele fala que não existe vermelho e azul na América, o que existe são americanos. É um discurso que ficou bastante conhecido. E depois você tem um negócio que eles chamam de roll call, que é quando os diferentes estados os diferentes delegados dos Estados Unidos apresentam a nomeação de fato do candidato, e aí o candidato aceita a nomeação e faz aquele lindo discurso. Esse ano foi dividido em 4 dias, né? Começou na segunda, terminou ontem à noite, com um formato um pouco diferente, assim. No primeiro dia a gente teve a Michelle Obama, que foi que fez estrela. Foi a estrela, né? Ela foi a keynote. A estrela da noite, ela fez esse discurso. Qual que é a questão que está em foco hoje no Partido Democrata, que é o que eu falei no programa passado? É um partido que veio muito fissurado das primárias, né? Houve 20 pré-candidatos, houve muita disputa interna, e você tem essa disputa entre a ala moderada do partido e a ala mais progressista, mais à esquerda do partido. A ala mais progressista tende a ser aquela que angaria os votos dos mais jovens, e que teve muito a ver com o Sanders e com a Warren, que eram os candidatos que materializavam essa ala mais progressista, e a ala mais moderada tende a ser a ala que congrega mais os eleitores mais velhos e que também faz a ponte entre os eleitores do Partido Democrata e aqueles eleitores ou independentes ou republicanos que estão insatisfeitos com o governo Trump.
Então, por conta disso, assim, os primeiros discursos eles foram muito na tentativa de unir essas diferentes pontes do partido em prol da candidatura do Biden, que não é consensual dentro do próprio partido por uma série de questões. E aí no segundo dia, nós tivemos os Rising Stars, e aí houve algumas críticas da ala mais progressista, dizendo que foi dado pouco espaço para essas estrelas ascendentes. Por exemplo, eu nunca sei Alexandria Ocasio-Cortez, que é uma deputada eleita por Nova York. Bronx, ela teve... Hã? É pelo Bronx, Isso, ela teve 90 segundos, 60 segundos de fala. Eles pegaram 17 estrelas ascendentes do partido e colocaram elas para falar todas por um período muito curto, e depois deu um maior espaço para os republicanos que tendem a apoiar o governo. Então aquilo foi entendido, né, por uma ala do governo como sendo uma ala do Partido Democrata como sendo um certo desprestígio da ala progressista, mas do ponto de vista da política geral, é importante pensar que a convenção não são as primárias. A convenção você está falando para a nação. Então é importante apresentar quem são aquelas pessoas que você quer que votem no Partido Democrata. E, obviamente, o voto dos progressistas e o voto dos democratas típicos já está garantido. É importante que você angarie o voto dos independentes e dos republicanos que estão insatisfeitos. Nesse sentido, dar mais voz às vozes mais democráticas, mais moderadas, aos republicanos, a esse público mais, né, que tem um debate mais, que atinge melhor o eleitor médio, é mais importante. Então esse foi, aí nós tivemos o terceiro dia. No terceiro dia tem a fala do Obama, tem a fala do Clinton. A do Obama é muito importante, porque das coisas mais interessantes que eu ressaltaria da fala do Obama é que ele... Primeiro que ele está um pouco pessimista nesse discurso. Assim, se vocês ouvirem o discurso do Obama, os discursos do Obama normalmente são discursos que acentuam a coisa da esperança, da possibilidade de alterar a política no interior do sistema político, e nesse momento ele vai falar que há um risco sério de corrosão da democracia. Ele bate muito no Trump, ele fala muito mal da administração do Trump, diz que ele não tomou as atitudes necessárias que ele deveria ter tomado, que ele decidiu não governar, que ele é autointeressado. Nesse sentido, se assemelha ao que a Michelle Obama falou no primeiro dia, só que é ainda mais duro, né? Inclusive, alguns analistas disseram que não é prática de ex-presidentes baterem tão duro nos seus sucessores. Não sei se é verdade, né? Não saberia dizer isso, mas é o que eles dizem naquele momento. Mas foi um discurso muito emblemático, assim, né? De tentativa de união do partido de novo, mas batendo muito forte nos republicanos. E depois vem a Kamala Harris, que faz um discurso muito bonito, assim, eu achei um discurso muito interessante, que ela retoma essa coisa que eu também falei no programa passado, que é a tentativa de construir a unidade do partido a partir da sua diversidade e da sua fragmentação. Então ela vai usando a experiência própria dela, de ser filha de 2 imigrantes, uma mulher do sul, da Índia, um homem da Jamaica, que era ela uma pesquisadora de câncer, o pai dela um professor universitário de economia em Stanford, que foram para os Estados Unidos para ter mais chances de estudar, que se envolveram nos movimentos por direitos civis, e como a história dela é o emblema, né, do que é o sonho americano, ou seja, essa possibilidade de pessoas que vêm dos lugares mais diversos do mundo, que têm experiências culturais, étnicas, sociais diversas, conseguirem chegar a lugares que não seria possível chegar em outros. E ela vai construindo essa ponte, que, né, nos outros momentos da convenção ficaram meio soltas, entre essa perspectiva mais progressista, que é essa perspectiva que tende a enfocar mais nas dimensões étnico-culturais, nas diferenças, na questão do racismo estrutural, e a ala mais moderada, que está mais interessada no aspecto econômico, no debate sobre a saúde. E aí vem o Biden, na última convenção, né, no último dia da convenção ontem, que reúne tudo isso. E o Biden também vai fazer isso. Ele vai dizer que ele é o candidato que vai salvar a democracia da América. Né? Então ele vai pegando isso que nos outros dias foi dito, de que há uma corrosão do sistema democrático nos Estados Unidos, que o Trump não tem feito as medidas adequadas, e aí ele vai unir o partido em torno daquilo que são os três grandes temas da eleição desse ano. Né? Um tema é sobre racismo estrutural, então isso está no foco da campanha, que é como reestruturar a sociedade americana para que o tema do racismo volte, para que o racismo não seja mais tão relevante para os embates políticos. A degradação econômica,
e a questão da saúde pública. Então, se voltou muito hoje em dia, especialmente pelos efeitos da Covid, como é que o sistema de saúde norte-americano está deteriorado, né? Porque as pessoas precisam ter muito dinheiro para ter acesso à saúde. Então, esses foram os grandes temas que eles trouxeram. Assim. E eu acho que, né, pelos analistas, pelas análises que eu acompanho, o resultado foi positivo. Parece que esses 4 dias de convenção, elas garantiram um lugar deles na agenda política, a cobertura midiática foi uma cobertura muito positiva, a audiência foi bastante positiva. Os efeitos, obviamente, em termos da eleição, eles são limitados, porque os Estados Unidos são um país muito polarizado, então o ganho em termos de intenção de voto não é tão grande assim. Mas é mais um indicativo de quais são os caminhos que o partido vai perseguir. Me parece que ficou claro que eles conseguiram estabelecer uma estratégia de unificação e, dentro do que é possível pensar nos Estados Unidos, uma frente ampla contra o Trump, assim, né, juntando setores muito diferentes do Partido Democrata e aliados republicanos independentes. Assim, me pareceu que esses 4 dias de convenção, eles foram muito, muito bons. Assim. Cris, eu acompanhei os 4 dias também. Eu sou absolutamente fissurada pelas convenções dos partidos nos Estados Unidos, porque eles conseguem fazer das convenções um grande espetáculo. E nessa era de pandemia, né, quando ninguém sabia muito bem como é que seria uma convenção virtual, eu acho que eles conseguiram transformar num espetáculo maior ainda, né? Porque eles sabem muito bem usar os recursos audiovisuais e a Convenção Democrata fez isso muito bem. Eu concordo que o principal foi a formação da frente ampla, mas eu acompanhei também os discursos e todos eles, acho que os temas, sim, são principalmente o combate ao racismo, o combate à pandemia, o impacto econômico. Eu acrescentaria ao que você falou a questão da mudança climática. Todos os discursos mais importantes falaram da mudança climática. Mas, enfim, o que preponderou foi a questão da frente ampla. E aí, os discursos fazem, todos eles, um apelo muito grande à alma americana, aos valores americanos, né? Então, muito mais do que apresentar propostas, inclusive para resolver todos esses problemas, né, os discursos também fazem um apelo emocional, fizeram um apelo emocional muito grande. Eu fico me perguntando se isso tem impacto no eleitor, digamos assim, mais independente, mais centrista, que não é nem um partido nem outro, porque também, no final das contas, as pessoas também querem soluções, querem saber como resolver todos esses dilemas. E eu acho que a impressão que eu tive, pelo menos num primeiro momento, avaliando esses 4 dias, é que nisso ficou a desejar. Então, foi muito apelo emocional, vamos sair dessa escuridão, né, como o Biden falou, isso. Mas poucos caminhos assim, para resolver todos esses problemas, que não são poucos numa sociedade como a americana. Mas, enfim, eu queria destacar, na semana passada a gente estava conversando, acho que isso não foi ao ar no programa, mas na nossa conversa, a gente ficou conversando, né, que o Obama é um super orador, e eu disse assim, eu acho a Michelle Obama a melhor oradora de todos. E para mim, nessa convenção, eu confirmei essa expectativa. Por que eu acho que o discurso dela foi o mais importante? E ela abriu praticamente a convenção na segunda-feira com... eu sou fã, eu acho aquela mulher espetacular. Ela falou uma coisa que me impressionou muito, porque primeiro ela se posicionou, o vídeo dela, ela conversa olho no olho com as pessoas, né? Ela está aparentemente na casa dela, numa sala de estar, alguma coisa assim. Ela cuidou de todos os detalhes, eu não sei se vocês perceberam, ela usou um colarzinho escrito Vote, escrito, né? V-O-T-E, Vote. E o discurso dela foi todo falando para as pessoas da importância de votar, por causa de toda essa tentativa do Trump de sabotar a votação pelo correio e tudo mais. Mas ela falou uma frase que ninguém mais falou, e eu acho que só ela talvez tenha essa autoridade, entre aspas, para falar isso, porque ela disse, vocês sabem, eu odeio política, mas olha, não dá para não participar, não dá para deixar de votar. Então, é como se ela... Engraçado que ela tenta se colocar como uma pessoa apolítica, mas ao ter essa atitude, eu acho que ela fez o discurso mais político de todos, no sentido de tentar congregar
quem, por exemplo, está exausto com a polarização, cansado de tudo, cansado de pandemia, cansado da falta de perspectiva econômica. Então, o discurso dela é todo no sentido de dizer para essas pessoas, olha, não desista, a gente precisa do seu voto. Então, eu realmente destacaria o discurso dela e destaco uma outra coisa, a presença mais forte na Convenção Democrata foi a figura do George Floyd. Ele pairou sobre os 4 dias de convenção. Eu nunca vi uma convenção democrata, desde que eu me entendo por gente e acompanho esse assunto, eu nunca vi uma convenção democrata com uma participação tão grande de lideranças negras, homens e mulheres negras. E isso é uma resposta ao George Floyd. Isso passa, né, simbolicamente, eu acho que uma mensagem até muito mais forte, realmente, até do que aquilo que eu falei no começo, de apresentar propostas, né? O Partido Democrata assumiu um compromisso muito forte de combate ao racismo na sociedade americana, e isso eu acho que é o grande destaque dessa convenção. Eu acho que eu queria falar uma coisa sobre o que você já falou muito de convenção, você tem que esperar agora eu e o Alberto falar também. Pode deixar. Bom, então, as minhas impressões, né? Eu não acompanhei com tanto detalhe igual os Cris acompanharam. Crises. Mas eu vi o primeiro dia, né? E eu achei muito chata no primeiro dia. Aquele tanto de gente falando, essa coisa, quer dizer, não está presencial. E parece que eu ouvi também assim que a audiência baixou muito no primeiro dia, porque houve um estranhamento muito grande. Depois, eu acho que dos outros dias foi melhorando um pouquinho, a gente foi acostumando, mas no primeiro dia eu achei chato, né? Os discursos, eu não vou entrar aqui nessa questão quem foi melhor ou outro, porque assim, isso tudo é muito planejado, né? Então, por exemplo, eu acho que a Michelle Obama, ela fez um discurso emocional, e tocou profundamente o coração da Cris. E é o objetivo de fazer isso. Agora, o Obama foi um discurso mais político, né? Agora, eu fiquei impressionado com o discurso do Obama, por exemplo, primeiro que ele foi para Filadélfia e com a Constituição, a Constituição atrás, e com a Declaração da Independência atrás, né? E ele começou dizendo o seguinte, defendendo a Constituição, mas criticando a Constituição, né? Que não resolveu a questão da escravidão, né? Da participação dos negros e dos índios, né? No ordenamento constitucional dos Estados Unidos, e a questão das mulheres, né? Que as mulheres não tinham direito de voto, não tinham uma série de direitos. Esses direitos não estavam na Constituição e foram conquistados. Então, achei, quer dizer, é muito simbólico que ele foi para o lugar onde a Constituição foi redigida e começou com uma crítica à própria Constituição e mostrando como que tem que ampliar isso, e fez um discurso mais político, né, e mais de estadista, né? Ele pode até ter pesado muito na crítica ao Donald Trump, mas o Donald Trump também já criticou tanto o Obama que um chumbo trocado ali não faz mal nenhum, né? E o discurso do Biden, eu não vi o discurso da Câmara, eu só vi, eu vi exatamente isso que os Cris falaram, né? Que é um discurso que pegou a história dela e tentou resumir, etc. E o do Biden, eu vi ontem à noite, né? Terminou, era já 00:30, né? Quase 1 hora aqui no Brasil. E foi aquele discurso de presidente, né? Não foi nem de candidato, foi um discurso de presidente, resgatando a história dele e tal, mas tentando exatamente unir isso tudo. E foi um alívio geral que ele não deu nenhuma gafe, né? Porque está todo mundo morrendo de medo do Biden dar alguma gafe. E ele não deu, ele deu conta do recado, e parece aquele vovô, né, simpático, que vai fazer a transição aí do país nesse momento de escuridão, né, como ele falou, né? Então, eu achei interessante, assim, eu acho que tem tudo para o Partido Democrata ganhar a eleição, né? Vamos ver como é que fica.
com toda essa confusão lá de correio, de voto indireto. Vamos ver. Bom, Roberto, eu acompanhei grande menos, analista político. eu acompanhei menos ainda que você, Eustáquio. Roberto, fala aí sobre a cabeça do eleitor americano. A cabeça do americano. Não, o Cris já falou, é muito polarizada a sociedade, a maior parte dos votos já está definido, Isso. republicano e democrata, é um pouco ali que está indefinido. A convenção talvez ela tenha tido aí mais o objetivo de unir o partido, porque no fundo é o seguinte, tem que tentar, o problema dos democratas é levar as pessoas para votar, é fazer com que as pessoas votem, né? E aí, Eustáquio, eu pego uma coisa que você falou que é importante, aquilo tudo muito profissional, a política no Brasil, as pessoas idealizam os políticos brasileiros, não, isso ele fez pensando nisso, pensando naquilo, no Brasil é muito no improviso, demais, o Brasil, aliás, tudo é muito no improviso. É normal, né? Nós somos assim, culturalmente nós somos assim, latinos, é tudo muito mais no improviso. Lá, olha, é impressionante, isso eu sempre, se você pegar na história do Brasil, os melhores oradores da política brasileira são piores do que jornalistas da CNN na noite de apuração da... Ei, peraí, sobrou para jornalista. Não, Tá, mas está falando bem do jornalista. Eu estou dizendo que os nossos são piores. Você vê a capacidade... Ele está comparando jornalistas da CNN americana com político ruim no Brasil. Não, político ruim não. Eu falei que os melhores oradores brasileiros são piores do que os jornalistas na noite de apuração. A capacidade de oratória, a articulação do discurso, não parar, mudar de ideia para ideia, não falar... Cara, não existe. Pode ver debate americano, todos eles. Ninguém para pensar. Ninguém. O treinamento que eles passam é um treinamento prático e teórico, né? Tanto o treinamento, né, formal quanto o treinamento informal, é muito duro. É muito duro. Tudo aquilo ali é pensado. Tem ali os psicólogos, se você entrar na internet, você vai achar o perfil psicológico do Obama, que é um perfil psicológico raro para político. Ele é intro, ele não é extro. A Michelle é extro, mas é muito raro ter um político intro. E o Obama que é um político intro, Alberto? Introvertido ou extrovertido? O introvertido, ele tem um... Introvertido, o Obama? O perfil psicológico dele é esse. O que é uma característica do introvertido? Não é tímido. Não, você não pode confundir introvertido com... O introvertido, ele cansa... Ele é mais analítico. E ele cansa quando fica muito tempo com gente. É algo raro para um político. O cara, para entrar na política, tem que se energizar com gente, não cansar. Entendeu? O extro não, o extrovertido se energiza. Quando ele fica cansado quando não se reúne com ninguém. E aí, como ele se energiza, ele precisa descansar fazendo algumas atividades individuais. Enfim, o Obama é um político raro. O perfil psicológico dele é raro na política. Ele é muito mais analítico, muito mais racional. Você pode ver, ele é frio. O Obama é totalmente frio. Totalmente frio. Totalmente. Sempre foi. Sempre foi. E a Michelle não, é outro perfil. Ele é muito racional. Assim. Racional, exatamente. E aí eles sabem de tudo isso, sabem que discurso atinge qual pessoa, aquilo tudo é muito calculado, né? E aí eu não sei. E eu não sei qual o objetivo deles ali, né? A gente não sabe, né? Talvez o objetivo seja mais levar para votar do que virar algum voto. Né? Não sei. Seguramente. Desculpa, mas para mim pareceu isso. E esse foi o foco inteiro do discurso da Michelle. Vamos votar. Deve ser todos eles. A conexão de tudo deve ser essa, entendeu? E uma coisa também importante que vai aparecer em toda a campanha eleitoral americana, nas convenções e tudo, que eu até peguei, como sempre, né? A Bíblia, Democracia na América. Né? Ele fala da religião civil. Vou contar uma história, tá? Eu tenho um amigo, né? Foi meu chefe aqui, o cara é casado com uma brasileira, teve 3 filhos no Brasil, 2 meninos e uma menina. Aí, em algum momento, ele disse, vamos mudar para os Estados Unidos. As crianças estavam lá com certa idade, se mudaram. Aí ele vira e mexe, vem ao Brasil. Uma vez eu encontrei com ele, logo depois tinha se mudado. Aí ele falou, meus filhos, um dos meus filhos, falou lá, o mais velho, sei lá, na escola, né, tem que cantar o hino americano, fazer várias coisas. Um dia ele chegou em casa e falou para mim, pai, aquilo é uma religião. Você vê o moleque. Falou o que está escrito aqui. Está escrito aqui. Até hoje, eles têm uma religião civil. Uma religião civil que adoram a Constituição, adoram os valores. E aí você conversa com um americano que estuda e vê, ele diz o seguinte, olha, o que é preciso para ser brasileiro? Para ser brasileiro,
preciso, sei lá, falar a língua brasileira, nascer no Brasil, né? Ele diz, para ser americano, você precisa defender os valores americanos. Você não precisa nascer, se você for para lá e defender os valores. É a única sociedade, talvez, dessas que a gente estuda mais e conhece, que é estruturada dessa maneira. A França não é, a Inglaterra não é, a Espanha não é, Portugal não é, Brasil não é. Lá eles têm isso, eu não sei a Argentina, viu? A Argentina não tem datas nacionais como a gente estuda pouco a Argentina. A Argentina tem datas muito civis, as datas nacionais deles são muito civis. Tá? Até que ponto eles têm alguma semi-religião disso, mas lá é isso, eles têm uma religião, e toda a campanha você vai ver o candidato adorando os símbolos sagrados da religião civil deles. Né? É verdade, Roberto. É impossível não fazer isso. Isso faz parte vou te da falar estrutura. Por experiência própria. Morei 3 anos nos Estados Unidos. Eu visitei várias escolas antes de decidir onde botar meu filho. Mas eu saquei exatamente, intuitivamente, intuição de mãe, mas que coincide exatamente com o que você está falando. Eu falei, eu não vou colocar meu filho numa típica escola americana. Eu coloquei, justamente por isso, por essa percepção que você está formulando agora, mas que eu tive só intuitivamente, porque essa coisa de our nation, o tempo todo, our nation, não sei o que, God bless America. Eu falei, não, eu não quero isso para o meu filho. Eu botei meu filho numa escola, na escola da ONU, porque eu queria que ele tivesse uma cabeça. Não é que ele tivesse uma cabeça, eu não determino a cabeça de ninguém, nem do meu filho. Eu queria que ele tivesse uma experiência de pluralidade que a escola americana não dá. Eu acho que não dá. Apesar do discurso dos americanos de que somos um país de imigrantes, de que aqui aceitamos todos, que aqui há lugar para todos realizarem o sonho americano. Então, isso que você está falando é absolutamente perceptível na escola americana. E ainda bem que meu filho saiu com outra cabeça. O interessante é o seguinte, Cristiano, uma das coisas que eu mais... enfim, eu não fico acompanhando detalhes, entendeu? Nesse aspecto eu não sou um detalhista, mas quando o Obama ganhou, né, a primeira eleição, aí ele foi fazer aquele discurso lá em Chicago, um frio de lascar, né? Cheio de gente lá, uma praça. Isso. E ele falou uma frase, né, que é típico da política aquilo ali. Ele falou o seguinte, a mudança chegou na América. Quando ele fala a frase, o que é a mudança? É ele chegar no governo? Não, as instituições são rígidas, o sistema é todo muito... tem uma inércia gigante. A mudança, basicamente, era ele, naquele momento, falando aquela frase. A mudança chegou na América, era só isso. E política é feita de símbolos, né? Então as pessoas estão... por que a gente aqui está comentando discurso? Discurso são palavras ao ar, palavras ao vento. Mas é isso. A política é isto. Os discursos são peças cruciais da política. São peças fundamentais da política. Relacionamento humano na veia, puro, o que as pessoas falam, conta. E conta muito. Né? O discurso é o que vocês estavam falando. O discurso é esse elo entre a emoção e, por assim dizer, a decisão racional. Né? Por isso, inclusive, talvez a convenção tenha focado tanto no aspecto emocional, porque é isso que vai levar as pessoas a votarem no dia da eleição. Não é tanto a decisão racional sobre as políticas, porque se você acompanha a política norte-americana, você sabe que tem pouquíssima alteração se é um partido democrata ou um partido republicano que está no poder. Ou é uma alteração mais ou menos do ponto de vista da política internacional, se você tem mais impostos para ricos, menos impostos para ricos, e se você defende algum grau de socialização da saúde e da educação. Assim, mas não foge muito disso. E o efeito sobre a economia da política também é relativamente baixo, porque a economia funciona independentemente da política nos Estados Unidos. Assim, ela é menos dependente da política do que no caso brasileiro. Então, se você pensar em termos de estratégias políticas, de quais são as decisões que o Partido Democrata vai tomar uma vez no poder, não faz sentido na convenção, porque a gente já sabe quais são. O que faz mais sentido é dizer em que somos diferentes do Partido Republicano e como atrair emocionalmente o eleitor jovem, especialmente o eleitor jovem, que está cínico em relação à política. E aí esse eleitor, né, nós vivemos essa coisa das redes sociais em que a pessoa precisa se ver constantemente, em que ela precisa falar sobre si o tempo todo. Essas pessoas precisam ser engajadas emocionalmente para que elas tenham interesse em votar. É diferente do eleitor mais ferrenho que vai votar com 98 anos porque ele viu os efeitos devastadores da falta de democracia ou da pobreza durante o Roosevelt e como aquilo mudou a vida dele. Essas são pessoas que estão numa vidinha ali que muda muito pouco
ou elas pensam que muda muito pouco com a política. Elas estão retomadas pela emoção. Essa distinção entre razão e emoção, eu acho que ela é nociva quando a gente pensa em política. Assim. Isso são duas faces da mesma moeda. E eles estão jogando muito bem com isso. Ô, Cris, você falou só uma coisa, tá? Rapidinho, que você falou. Eles são muito parecidos em tudo que faz. Tem uma grande diferença hoje em dia, a simbólica, o simbolismo no poder. O simbolismo é muito diferente. Mas existe uma outra grande diferença. E a diversidade étnico-racial deles. Que é isso que vai levar o Partido Democrata a se tornar mais proeminente, que é uma sociedade se tornando cada vez mais multirracial, com o Partido Republicano ficando cada vez mais branco e racista, não vou dizer que é racista, mas cada vez mais branco e focado na classe média baixa branca dos Estados Unidos. Esse é um problema que o Partido Republicano precisa resolver. Mas tem uma outra questão que eu vou tentar fechar o programa aqui com o que a gente começou no programa, que é a questão ambiental, né? E existe uma diferença da água para o vinho, né? O Trump e toda a política do Trump é uma política antiambiental. É o Ricardo Salles na Casa Branca, né? E o Partido Democrata, ele tem o Green New Deal, um programa ambiental bastante amplo. Você pode criticar alguns pontos, etc., mas é uma diferença fundamental em relação ao Partido Republicano. Agora, tem uma questão que está gerando polêmica, que é o seguinte: o plano original, né, que é da esquerda, do Partido Democrata, ele fala em eliminar os subsídios do combustível fóssil. E o Biden, na última hora, ele retirou esse ponto, ou seja, vai deixar o subsídio aos combustíveis fósseis para resolver mais na frente. É claro que, dado a divergência tão grande com o Trump, isso aí é um ponto muito menor, né? Mas a questão ambiental, e que ela, inclusive, é uma questão geracional também, porque tem toda essa mobilização, né, dos jovens antes da pandemia, da Sexta-feira pelo Futuro, a greve dos estudantes, etc., os jovens que vão pagar esse preço maior, né? E para lembrar mais um dado que aconteceu essa semana, né? A Terra bateu o recorde de temperatura na Califórnia essa semana que passou, né? Que deu 54 graus, que é recorde absoluto no deserto da Califórnia. E só para dizer o seguinte: o ser humano e os outros mamíferos não aguentam uma temperatura desse nível, né? Então, essa questão ambiental, ela é claro que mesmo Biden, com todas as limitações dele, ele é muito mais avançado do que o Trump, mas isso aí vai ser uma questão, uma disputa muito grande que vai ter pela frente, caso o Partido Democrata ganhe as eleições. Olha, vamos encerrar aqui, você próprio falou, lembrando o seguinte: inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos, comente o vídeo, né? E diga para os seus amigos sobre esse programa, que ele vem sendo muito elogiado. E a Cris, há 2 programas atrás, a Cris divulgou o blog dela. Como está indo o seu blog, Cris? Novo blog, divulgue novamente aí. Tá bom, obrigada. Não, então, eu lancei meu blog, cristinaserra.org. Está indo bem. Quem não está, assim, eu é que não sou muito boa na administração, ainda erro ali, tem umas questões técnicas que eu ainda não estou habituada, mas eu estou aprendendo e as pessoas têm visitado, está muito legal. Então, Obrigada. tem cristinaserra.org. Cris, você lançou o seu livro agora há pouco, está no meio do lançamento. O lançamento agora é eterno, né? O lançamento é um período longo. É o lançamento, como é que chama? Lançamento online, né? Remoto. Tem esse livro aqui, ó, que chama Afro-Latinos em Movimento, Protesto Negro e Ativismo Institucional no Brasil e na Colômbia. É um livro que, na realidade, ele saiu em março e eu só tive a chance de fazer um lançamento offline, que foi no Espírito Santo, né? Eu tinha intenção de passar pelo país lançando o livro, mas não deu certo. E aí, essa semana que passou, eu fiz um lançamento aqui na UFMG online, no canal do YouTube do Centro de Convivência Negra da UFMG, que é um centro coordenado pelos estudantes. Assim, Cris, coloca de novo aí o livro, aí, a capa aí para o pessoal ver aí. Encomenda na internet, não é, Cris? Afro-Latinos. Tem na Amazon, tem na própria loja da Apres, tem em todo lugar. O seu nome lá como autor é Cristiano Rodrigues mesmo. Basta botar Cristiano Rodrigues. Tá bom. Maravilha, isso, pessoal. Bom dia a todos, hein? Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Cris. Bom dia, Cristiano. Bom dia a todos. Tenham um bom domingo, hein?
Bom dia, tenha um bom domingo. Boa noite.